Oi pessoal, meu nome é Cecília Brustolini e esse é o Mundo que Fiz. A aula de hoje nós vamos ver sobre a introdução à química. Então, gente, a química, ela já existe há muitos e muitos anos. Desde a pré-história já utilizava, por exemplo, fogo, né, para fazer a comida. Então, a química ela já existe há muito tempo. E hoje nós temos várias e várias aplicações. Vamos ter aplicações aí na saúde, temos aplicações no meio ambiente, né? Várias e várias tecnologias que nós temos aí utilizando a química. Sem contar que tudo ao nosso redor é química. Por exemplo, um quadro é química. Nós temos compostos químicos aqui. O piloto são compostos químicos, então tudo ao nosso redor tem química. Mas afinal, o que nós estudamos na química? Nós estudamos a matéria e as suas transformações. Mas professora, o que é matéria? Matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Então, tudo que está ao nosso redor que tem massa, que nós podemos tocar, então vai ser matéria. Tá? Não vai ser matéria, por exemplo, um fantasma. Um fantasma, ele não tem massa e nem ocupa lugar no espaço, então ele não é matéria. E o ar, professora? O ar é matéria? O ar que está aqui, se você passar a mão assim, você vai sentir, né, um ventinho na mão. É o ar. O ar tem várias moléculas aqui de gases. Então, sim, eles estão ocupando lugar no espaço. Nós vamos ver mais para frente aqui como que um gás se comporta. Então, sim, o ar é matéria, tá? Ele tem massa e ele ocupa um lugar no espaço, tá? Nós podemos também falar de corpo e objeto. Então, a matéria ela tem essas divisões. O corpo é uma porção limitada da matéria. Então, se eu pegar a matéria e uma parte dela, um pedaço, então vai ser um corpo. E o objeto é uma porção limitada também, porém com aplicação, tá? Então, vamos ver exemplos aqui para ficar mais claro. Ouro, barra de ouro e aliança. O ouro, ele tem massa e ele ocupa lugar no espaço, não é? Então, significa que o ouro é matéria. A barra de ouro. A barra de ouro é uma porção limitada. Não tem aplicação, é simplesmente uma barra de ouro. Então, ele vai ser um corpo. E a aliança de ouro? A aliança de ouro, então, tem sim, é uma porção limitada com aplicação, porque nós utilizamos. Então, esse vai ser um objeto. Vamos ver mais exemplos? Então, cadeira de madeira, madeira e pedaço de madeira. A cadeira de madeira, ela tem uma aplicação, não tem? Nós podemos sentar na cadeira. Então, ela é um objeto. Madeira. Madeira, ela tem massa e ocupa lugar no espaço, não é? E é uma matéria-prima, então ela vai ser matéria. E pedaço de madeira é só um pedaço, não tem uma utilidade, é simplesmente um pedaço. Então, se não tem uma aplicação, ele vai ser um corpo. Certo? Então, gente, todos aqui são matéria, mas eu posso especificar como corpo e como objeto. A matéria, ela pode ser encontrada em diferentes estados físicos. Então, ela pode ser encontrada no estado sólido, no líquido e no gasoso. Se nós fôssemos olhar de uma forma microscópica, né, como que ficariam essas moléculas de uma determinada substância, nós iríamos ver que no sólido as moléculas ficam todas juntinhas. Eu gosto de associar como se elas estivessem todas, como se estivessem com frio, mas não é frio, tá? É só uma associação. Então, ficam todas juntinhas. O líquido, essas moléculas já estão um pouco mais separadas. E o gás,
estão mais separadas possíveis. A velocidade aqui dessas moléculas, elas estão se movendo bem devagarinho, tá? Aqui no líquido a velocidade já é um pouco maior e no gás a velocidade é bem alta, tá? Então nós poderíamos olhar aqui energia cinética pequena, energia cinética moderada e aqui uma energia cinética bem alta. A forma. Os sólidos, se eu pegar e fazer um sólido em formato de coração, né? Digamos que eu peguei o gelo, né? Tava lá o gelo em formato de coração. Se eu tirar da forma em formato de coração e colocar em uma outra forma, o gelo vai mudar a forma dele? Não, ele vai começar a derreter, mas ele vai continuar na forma de coração, não vai? Então significa que a forma aqui, ela é constante. Significa que se eu mudar, ela não muda junto. O líquido. A forma do líquido, se eu pegar um líquido e colocar em um copo, ok? Então eu coloquei lá o líquido em um copo. Se eu pegar e colocar numa forma de coração, vai mudar a forma? Vai, não vai? Se eu colocar o líquido no copo, ele vai ficar na forma do copo. Se eu colocar em uma forma de coração, ele vai ficar no formato de coração. Então, ele está mudando a forma dele, não é? Então, a forma aqui, ela é variável. E o gás? O gás, se eu estou nessa sala ou se eu estou em outra, o gás, ele sempre toma a forma de onde ele estiver, tá? Então, ele ocupa todo o espaço. Então, o gás também, a forma dele vai ser variável. Então, vamos ver o volume. Vamos pegar o volume de um sólido. Se eu pegar o volume de um sólido, né? Pegar um sólido e passar ele de uma forma para outra, que nem eu falei, por exemplo, um de coração e passar, por exemplo, para um que é um quadrado. A forma nós vimos que não muda, que ela é constante. E o volume? Ele vai mudar o volume só por ter mudado aí de forma? Não, né? Então significa que o volume dele é constante. E o líquido? O líquido, se eu pegar 100 ml de um líquido que está numa forma de coração, ou se eu colocar 100 ml em um copo, continua sendo 100 ml, não é? Então, o volume não vai variar também. Então, ele é constante. E o gás? Se eu pegar o gás e colocar ele em uma sala de aula, se eu pegar esse mesmo gás e colocar numa sala de aula bem menor do que a anterior, o gás, ele ocupa todo o volume. Então, o volume ele vai variar, porque vai depender de onde ele está, que ele sempre vai ocupar todo o volume, tá? Então, para o gás, o volume vai ser variável. E agora vamos ver a mudança de estado físico. Como eu falei, a matéria pode ser encontrada no estado sólido, no líquido e no gasoso, mas ela pode mudar de um estado para outro. Quando nós mudamos do sólido para o líquido, o nome que nós temos é fusão. Então, a mudança de sólido para líquido é chamada de fusão. Do líquido para o gás, nós temos a vaporização. Essa vaporização, ela pode ser dividida em três. Então, vou colocar aqui, ó. Então, ela pode ser dividida em calefação, evaporação e ebulição. Então, o líquido ele pode mudar para o gás e o nome é chamado de vaporização. Mas nós temos três tipos diferentes.
a calefação, evaporação e a ebulição. A calefação vai ser quando essa mudança ela é instantânea. Então, por exemplo, você já viu quando tem uma frigideira muito quente e aí você pega um pouquinho de água só e cai um pouco nessa frigideira, faz até assim, ó. Isso significa que passou do líquido para o gás instantâneo, então é uma calefação. O mesmo acontece quando começa a chuviscar, né? E o asfalto está muito quente, então na mesma hora ela passa do estado líquido para o gasoso. Então, como é instantâneo, é uma calefação. Se mudar de estado físico um pouco mais devagar, vai ser a ebulição. A ebulição é quando nós colocamos uma água, por exemplo, para ferver. Então, nós vamos pegar a água e coloca lá no fogo e depois de um tempo você vai ver aquelas bolinhas, né? Quando aparecem aquelas bolinhas, significa que o fundo que está mais quente, que está em contato com a chama do fogão, começa a virar gás, e esse gás que vai virando aquelas bolinhas, então é uma ebulição. Quando o líquido está fervendo, então nós estamos fazendo uma ebulição. E por último, que é o mais lento de todos, é a evaporação. Então não ficou na ordem aqui, tá? É calefação, o mais rápido, depois ebulição e depois evaporação. Evaporação ela é o mais lento de todos. Ela acontece naturalmente. Por exemplo, você colocou uma roupa no varal para secar. Então, vai ficar lá no varal até secar. Então, vai aos pouquinhos mudando do estado líquido para o gasoso, certo? Vamos continuar aqui. Do gás para o líquido. Essa mudança aqui é chamada de... Não está tornando líquido? Então, é uma liquefação. Liquefação, que também pode ser chamado de condensação. Do líquido para o sólido, ele não está virando um sólido? Se está virando sólido, ele é uma solidificação, certo? E tem como passar direto do sólido para o gás? Tem. Vocês já viram aquelas bolinhas de naftalina que geralmente utiliza para barata? Ela é uma bolinha branca que tem um cheiro bem característico. Ela passa direto do sólido para o gás, tá? Quando acontece isso de sólido direto para o gás, é chamado de sublimação, tá? E eu posso também do gás direto para o sólido, que também chama sublimação, ou pode ter o nome ainda de ressublimação ou sublimação inversa. Então, só anotar aqui porque não cabe. Então, do sólido para o gás direto é uma sublimação, certo? E do gás direto para o sólido vai ser também sublimação, ressublimação ou sublimação inversa. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido o assunto. Se você não entendeu alguma parte, deixa aqui nos comentários a sua dúvida. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, curta o vídeo e compartilhe com seu amigo. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchauzinho!